Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos a função cosseno e o seu gráfico. Considerando uma função f de R em R, ou seja, o domínio desta função seria o conjunto dos números reais, tá? Vou deixar indicado que aqui é o domínio da função f, tá? E o seu contradomínio também conjunto dos reais, tá? Uma função definida por f de x ou y igual a cosseno de x. Lembrando que a partir do círculo trigonométrico, para a gente obter o valor do cosseno de um arco de medida x, por exemplo, eu pego a extremidade desse arco x e projeto ele ortogonalmente sobre o eixo dos cossenos. Vamos supor que o cosseno de x tenha resultado num certo valor a. Então eu vou deixar aqui escrito que o cosseno de x é igual a a. Agora, se eu percorrer no sentido horário negativo do círculo trigonométrico, se esse arco tem por medida x, como eu percorrer no sentido negativo, este arco tem a medida menos x. Note que ele possui a mesma projeção sobre o eixo dos cossenos. Portanto, daqui eu também posso escrever que o cosseno de menos x também resulta no próprio valor a. Com isso, nós podemos falar que se o cosseno de x é a e o cosseno de menos x também é a, então posso garantir que o cosseno de x ele é igual ao menos cosseno de x. Ou seja, daqui eu posso garantir que a função f de x é igual à função f de menos x. E quando isso ocorre, a gente define essa função como sendo uma função par. Ok? Pois bem, agora traçando o gráfico desta função, vamos considerar no primeiro quadrante de 0 até 90 graus ou de 0 até π sobre 2. Note que quanto mais eu aumento os valores dos arcos de 0 até 90, o valor do cosseno ele vai decrescendo de 1 até chegar no 0. Ou seja, no primeiro quadrante, como os valores do cosseno eles decrescem de 1 até 0, nós teremos uma função no primeiro quadrante estritamente decrescente. Note que o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Vou marcar esses pontos aqui, ó. Quando for 0, o cosseno vale 1 e quando for 90, o cosseno ele vale 0. Vai gerar uma curva estritamente decrescente com essa característica aqui, ó. Ok? Agora, continuando no segundo quadrante, aumentando agora os ângulos, os arcos de 90 a 180, esse intervalo, portanto, o segundo quadrante, note que o valor do cosseno ainda continua sendo estritamente decrescente, pois decresce de 0 até chegar no menos 1, tá? Ou seja, ela vai decrescer de 0 até chegar no valor mínimo aqui, quando for 180, que é o menos 1. Ou seja, primeiro e segundo quadrante, a função cosseno ela é estritamente decrescente, tá? Note que aqui são valores positivos e aqui são valores negativos. Pois bem, continuando agora no terceiro e quarto quadrante, já emendando os dois de uma vez só, note que o valor do cosseno ele vai aumentar de menos 1 até chegar no 1. Ou seja, se ela vai aumentar de menos 1 até chegar no 1, terceiro e quarto quadrante vai gerar uma função estritamente crescente que tem a curva com esse aspecto aqui, ó. Essa curva recebe o nome de cossenoide. Agora note que eu não posso traçar o gráfico limitando ele apenas de 0 até 2π, porque eu defini inicialmente que o domínio da função é o conjunto dos reais. Ou seja, se eu projetar esse gráfico sobre o eixo x, a projeção dele iria apenas de 0 até 2π, desobedecendo o seu domínio. Então note que essa curva ela continuaria para cá e continuaria tanto na esquerda quanto na direita. A partir do momento que essa curva continua e você projetar sobre o eixo x, a projeção vai de menos infinito ao mais infinito, obedecendo o domínio que é o conjunto dos reais. Note também que essa curva aqui está representando na primeira volta. Se eu completasse a segunda volta, nós cairíamos em arcos côncavos com a mesma extremidade, portanto essa curva se repetiria de volta em volta. Portanto, o período dessa função vale 2π pelo fato de repetir de volta em volta, né? Lembrando também que se o domínio é projeção do gráfico sobre o eixo x, a projeção do gráfico sobre o eixo y lhe fornece a imagem. Então note que a projeção do gráfico sobre o eixo y seria aqui do menos 1 até o mais 1. Ou seja, com isto eu posso garantir que a imagem da função é o intervalo fechado de menos 1 até mais 1.
Então notem, para finalizar, que imaginem se eu cortasse com uma tesoura a origem do círculo trigonométrico neste ponto e abrisse e tomasse todos esses valores e plotasse num gráfico, gerando justamente essa curva denominada cossenoide. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.